Graça e paz, meus amigos, bem-vindo no canal. Hoje mais um domingo de oração. Eu estou aqui na igreja do Jardim Perobal para buscar Deus nessa manhã de domingo. Eu estou na frente da igreja, gente. Só que a irmã ainda não abriu a igreja. Eu cheguei adiantada, né? Gente, quando eu não venho aqui, eu vou na central. Mas hoje eu desci aqui para buscar Deus aqui, junto com as irmãs. Deus abençoe a todos, inscreva no canal. Mais um domingo de oração. Apesar, gente, que antigamente era o circo de oração de manhã, agora mudou, né? O circo de oração foi para outro dia, à noite, e continua a oração de manhã aqui. Deus abençoe a todos, ouvintes, inscreva no canal. Salmos 25, primeiro, para a nossa meditação. A ti, Senhor, eleva minha alma. Deus, meu, em ti confio. Não seja envergonhado e nem exulte sobre mim os meus inimigos. Na verdade, os que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivos procedem traiçoeiramente. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade, ensina-me que tu és o meu Deus, a minha salvação, em que eu espero todos os dias. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que não desde a eternidade, que são desde a eternidade. Não te lembras dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bem reto é o Senhor, pois isso aponta o caminho aos pecadores. Guia-me os humildes da justiça, ensina-me nos mansos dos seus caminhos. Todas as veredas do Senhor são misericórdias e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do meu nome, por causa do teu nome, Senhor, perdoa as minhas iniquidades, que é grande. Aquele que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho em que deve escolher. Que palavra tremenda, né? Glória a Jesus. Vou estar falando sobre esta palavra aqui, né? Para nós ver o que Deus quer de nós, né? Nesta palavra maravilhosa. Glória a Jesus. Vou dar uma pausa porque o meu não aguenta. Um pouquinho que você tem, viu? Obrigada. Deus maravilhoso, Deus aleluia. Que manhã maravilhosa de oração, Jesus do céu. Às vezes a gente olha, Senhor, pela quantidade, Senhor, das pessoas que vêm até a tua presença. Mas não é isso que o Senhor quer de nós, não, meu Deus. O Senhor quer de nós que nós estamos na tua presença, que nós venhamos ter, Senhor, de sinceridade, com o coração reto, com o coração voltado para ti, com o coração sincero na tua presença, Jesus. Agora o Senhor precisa cuidar dos nossos filhos, da nossa família, nós possamos derramar o nosso coração na tua presença. Que o Senhor venha nos abençoar, Senhor, abençoar o nosso pão de cada dia. Certa feita eu também encontrei uma jovem que quando ela me via, toda vez ela dizia: eu gosto de você. Mas eu não fazia nada de bom para que ela gostasse de mim. Também não fazia mal, mas ela olhava e dizia: eu gosto de você. Toda vez ela me abraçava. Mas porque nós estamos na presença do Senhor, então o brilho de Jesus, ele está sempre conosco. E ela sentia isso. Ela precisava de um abraço. E toda vez, ao invés de eu abraçar ela que me abraçava e dizia: eu gosto de você. E uma certa feita, eu fiz uma oração para ela. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ela não está mais no mundo das coisas erradas.
para a honra e glória do Senhor. Hoje ela não é mais uma pessoa nas drogas e nos vícios, mas ela deu o primeiro passo, glória a Jesus. Sou falha, sou cheia de defeitos, mas o brilho do Espírito Santo acompanha nós todos os dias. Então, pessoas que se encontram no mundo das drogas, ele sente isso. Ele sente que nós somos ali uma porta para levar eles até Cristo. Eles sentem isso. E nós também temos que sentir quando essa pessoa precisa de nós. Porque quando essa menina chegou, ela veio até mim e eu em nenhum momento, glória a Jesus, não tive a sabedoria, glórias a Deus, de falar de Jesus para ela. Mas que como todas as vezes ela me abraçava, eu fiz uma oração e Jesus trabalhou. Porque sou santa, jamais. Porque sou uma pessoa perfeita, jamais. Mas o brilho de Jesus, ele caminha conosco, ainda nas nossas falhas. Porque nós estamos aqui hoje orando. Estamos em poucas pessoas, quase ninguém, glória a Jesus. Mas a igreja está lotada, cheia do Espírito Santo de Deus, que abençoa as almas, que abençoa as famílias. É através das nossas pequenas orações. Nós postamos estes vídeos, que as pessoas possam ver, e ver que Jesus vai abençoar elas, e vai tocar no coração, e vai amassando, e vai transformando, e vai libertando, e a uma hora elas vão chegar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Porque esses meios de comunicação que tem na face desta terra, se nós usarmos para uma coisa boa, vai ser bom. Se nós usarmos este meio de comunicação para uma coisa boa, ela vai ser uma coisa boa. Mas se usar para a prostituição, também vai ser a perdição da humanidade. É mais um caminho, glória a Jesus, que nós temos que escolher. Se nós queremos usar para uma coisa boa ou usar para uma coisa mal. Glória a Jesus, glória a Deus. Existem tantas coisas lindas que tem na face dessa terra, glória a Jesus, que nós soubermos usar vai ser bom, mas se nós não soubermos usar vai ser ruim. Existem tantas coisas lindas na face dessa terra que Deus deixou para nos facilitar a vida, mas nós usamos para as coisas erradas. Estes vídeos alcançam pessoas na cadeia. Estes vídeos alcançam famílias que estão agora em pé de guerra. Estes vídeos alcançam pessoas que estão nos hospitais. Estes vídeos alcançam pessoas enfermas. E Jesus cura. Jesus cura. Jesus cura porque Ele tem poder. Se a pessoa olhar estes vídeos e acreditar que é Deus falando, é que é Deus usando teus vasos para falar com elas, milagres vai acontecer. Milagres vai acontecer. Mas se você ver um vídeo de prostituição e você se apegar nele também, você vai para o fundo do poço, porque estes vídeos vai entrar no seu coração. Então existem os dois caminhos. Ou você segue o caminho que Jesus fala com você, ou você segue o caminho do caminho mau que fala com você e vai ser o seu fim. Existem duas escolhas. Como existiu naquela época de Adão e Eva, que eles fizeram uma mala escolha, hoje nós estamos pagando o preço. Então hoje sempre vai haver dois caminhos. Existe a faca para cortar alimentos, para facilitar a nossa vida. Existe uma faca para você cortar uma carne. Existe uma faca para você ali cortar uma fruta, descascar. Isso é bom, mas tem pessoas que usam para matar. Olha as duas escolhas. Então tudo isso, existe as duas escolhas, vai sempre existir as duas escolhas. Muitas das vezes, você está no vício das drogas e não existe um caminho, você fica ali entre dois caminhos. Eu tiro a minha vida para mim ficar livre das drogas, ou você vem para a presença do Senhor. E muitos escolhem o caminho
caminho tira a sua própria vida e vai ser a sua condenação. Mas se você refletir um segundo apenas e dizer: eu quero Jesus, e você vai ver a transformação. Eu quero Jesus, e você vai ver a transformação. Existem dois caminhos. Se não existisse dois caminhos, se você não tivesse escolha, aí sim, mas você tem escolha. Você tem escolha. Você precisa escolher. Porque se você escolher Jesus, você vai para a glória, para um caminho maravilhoso, para um caminho lindo, um caminho de paz, um caminho de luz, um caminho de graça, um caminho de vitória, um caminho resplandecente, onde o brilho do Espírito Santo de Deus vai ser maravilhoso. Aleluia. Mas se você escolher o caminho das trevas, de tirar a sua própria vida, de tirar a vida de pessoas, caminho das drogas, da prostituição, dos vícios, você vai para um fogo ardente. Porque hoje a gente fica num calor aqui nessa terra, a gente já não suporta. Você imagine o fogo do inferno te queimando o tempo todo. Você não tem como imaginar como isso é triste. Então vamos escolher o caminho do Senhor nesta manhã. Glória a Jesus, glórias a Deus, glória a Jesus, aleluia. São essas palavras, glória a Jesus, de oração, né? Porque eu sempre digo, glória a Jesus. Eu não tenho muito costume de orar muito tempo, não. Eu oro muito pouco. Mas o que eu gosto de orar é 5 minutos, 10 minutos, meia hora, quem sabe. Mas eu gosto de sentir que Jesus, Ele está nos ouvindo. Porque Deus fala na tua palavra também, que não é por muito falar que seremos ouvidos. É a sinceridade do nosso coração. Se houver sinceridade no nosso coração, glória a Jesus. Às vezes a gente sai atrasada para o trabalho e diz: Senhor, me abençoa. Olha que palavra pequena. Mas se for de coração, de sinceridade, Deus vai te ouvir. E é isso que Deus quer de nós. Sinceridade. Sinceridade. Porque nós podemos orar assim 24 horas. Mas se for palavras aleatórias, se for palavra que vai magoar o nosso irmão, se for palavra que não é de sinceridade, Deus, Ele não escuta. Né? Então vamos lá, irmãos, vamos ver. Pode orar 24 horas também, não tem problema não. Pode orar sim, pode orar, né, como Daniel fez. Daniel orava muito, mas ele tinha sinceridade. E se ele orasse pouco, ele tendo sinceridade, Deus também ouviria ele. Glória a Jesus. Então nessa oração, glória a Jesus, glórias a Deus. Paz do Senhor, irmãs. Estamos dando uma pausa aqui, já voltamos a falar com vocês, tá bom? Ó, beijo. A paz do Senhor, bom dia a todas. Estava ali dando uma pausa no celular ali, né? Porque esses celulares são uma benção, né? Glória a Jesus, mas voltamos. Tá bom? Vamos ler aqui a palavrinha do Senhor, que eu já li para meditação. Mas eu senti do Senhor ler novamente, porque foi uma palavra tão incrível, como todas as palavras, do começo ao fim dessa Bíblia aqui, ó. Todas as palavras elas falam conosco. Mas essa palavra me deu uma graça tão grande nesta manhã, glória a Jesus. Olha aqui. Olha essa palavra, gente. Não seja envergonhado, nem exulte sobre mim os meus inimigos. Na verdade, os que te esperam, ninguém será envergonhado. Ninguém. Na verdade, os que te esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivos procedem traiçoeiramente. Faze-me conhecer os teus
teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na sua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em que espero em ti todos os dias. Lembra-te, Senhor, da tua misericórdia e da tua bondade, que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados, da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te, Senhor, de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia-me os humildes na justiça, ensina os mansos os seus caminhos, todas as veredas. O Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os teus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Aquele que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve escolher. A minha oração nesta manhã foi tudo sobre isso. A oração que eu falei para o Senhor hoje, nesta manhã, foi sobre isso. Se nós reconhecemos as nossas falhas, se nós estamos no mundo do pecado, se nós fazemos coisas erradas, a gente tem que reconhecer que somos falhos. Dá o primeiro passo. A palavra do Senhor está dizendo bem clara: dá o primeiro passo e nós não seremos envergonhados. Mas o primeiro passo cabe a nós, meus irmãos. Não seremos envergonhados. Na verdade, o que esperam no Senhor, né? Aqueles que acreditam no Senhor. Porque outrora nós fazíamos muita coisa errada. Hoje, quando nós pensamos em fazer coisa errada, nós falamos: opa, peraí, Jesus não vai gostar disso. Opa, peraí, não está certo. Somos falhos, somos, meu Deus do céu, misericórdia, né? Porque se nós fosse tão perfeitinho, nós não estávamos aqui não. O Senhor já tinha nos recolhido, porque Ele não ia deixar nós se contaminar na face dessa terra. Porque eu posso contar um testemunho para vocês. Eu tinha um irmão, ele era uma pessoa maravilhosa. Ele é uma pessoa assim que, meu Deus, ela maravilhoso esse irmão, né? E pensa numa pessoa incrível. Às vezes falar bem do nosso irmão é fácil, né? Irmão de sangue. É como se a gente estivesse exaltando ele, mas não é isso que eu quero que vocês entendam. Ele era uma pessoa boa, tinha um coração puro, sabe? Às vezes ele ia ver assim, uma novela, se tivesse alguém beijando, ele tampava até o rosto. Era uma pessoa incrível. Se a gente começasse a falar mal do outro, eu falei: meu Deus do céu, já começou? Então nem isso ele fazia. Ele não gostava que falasse mal das pessoas. Era uma pessoa diferenciada. E ele foi embora muito cedo. Jesus recolheu ele muito cedo. Porque pensa comigo, se ele ficasse no meio de nós muitas das vezes, um falando mal do outro, um brigando contra o outro, tanto que quando ele morreu, vieram falar para mim, só que não falaram o nome. E eu chorei muito por causa de um irmão meu que só fazia coisa errada. E eu pulava, e eu chorava, e eu gritava, e eu esperneava, porque eu falei: mataram meu irmão, meu Deus, mataram meu irmão. E eu chorava muito por causa de um, e quando eu fui ver foi o outro. A dor foi muito grande, foi uma dor assim que não, porque como aquele fazia coisa errada, eu ia ficar muito triste, mas ele estava no caminho errado, ele só fazia coisa errada. Então quando falaram que ele tinha morrido, eu falei: é ele, mataram ele, né? Mas não, ele não morreu, foi o outro, morreu trabalhando. Então Deus recolheu ele, porque a gente percebia que ele era diferente, que ele era uma pessoa maravilhosa, que ele ia se contaminar neste mundo, porque este mundo só tem contaminação. Se nós não tivermos 24 horas ali constantemente buscando a presença do Senhor, a contaminação é certa na nossa vida. E esse menino, eu tenho
Deus recolheu para não se contaminar, porque a bondade dele era muito grande, sabe? Ele era um menino assim, incrível, incrível, né? Então eu creio que Deus recolheu ele para ele não se contaminar, porque o outro que fazia tanta coisa errada, Deus precisava trabalhar na vida dele, Deus precisava quebrar ele, Deus precisava, porque se ele morre ali na situação que ele estava, só fazendo coisas erradas, só aprontando, talvez ele não teria salvação, né? Então Jesus deixou ele para Deus trabalhar na vida dele. Hoje eu posso dizer que ele está uma bênção, casou, está bem, mas ele passou por todo tipo de coisas, de tiro, de facada, coisas terríveis. Mas aí Deus precisava deixar ele ainda para ser moldado, né? Para ser quebrado, para ser feito de novo. Ele fora da bebida e das coisas erradas, ele é um menino muito bom. Mas Deus precisava deixar ele ainda, né? Para transformar a vida dele. Então Deus está trabalhando na vida do meu irmão. Então mesma coisa nós. Se nós continuamos aqui ainda, nós ficamos toda felizes, né? Ai, que maravilha, eu estou aqui ainda. Isso é bom? Bom, porque Deus está trabalhando na nossa vida, mas talvez porque nós precisamos ainda de muita coisa, né? Então muitas das vezes a gente acha que tá bom ficar aqui, nem sei se é tão bom assim. Talvez é um conserto ainda maior, talvez a gente é muito apegado às coisas materiais. Então todas essas coisas a gente tem que começar a buscar do Senhor, para que quando ele chegar na nossa vida, nós estejamos preparados. Para que quando ele vir na nossa vida, todas aquelas impurezas que está sobre nós possamos estar limpos, né? Porque quando a gente acha que é perfeito, já estamos errados, porque nós não somos perfeitos. Nós precisamos todos os dias ver onde é que estamos errando, ver onde é que está a nossa falha, né? Ver se nós estamos fazendo a obra do Senhor direitinho, ver se nós estamos orando em favor dos enfermos, nós estamos muitas das vezes indo nos hospitais, porque se nós não vamos no hospital, Deus não leva nós lá, né? Às vezes nós vamos estar lá no lugar da pessoa doente, para assim fazer a obra do Senhor, porque eu já fui até no presídio, mas não foi porque eu quis não, foi não. Eu fui porque Deus me levou lá. Tinha uma pessoa da minha família lá e eu tive que ir até lá. Poderia ter pregado, né? Poderia ter falado de Jesus lá dentro. Então são essas coisas que Deus leva nós a fazer. Ele leva nós no presídio, né? Ele leva nós no hospital, se nós não fizer a obra dele. Então são essas coisinhas que nós precisamos fazer. Se nós estamos bem, vamos fazer a obra do Senhor. Tem tantas pessoas no leito de enfermidade, né? Talvez Deus requer mais de nós. Porque a hora que nós estiver preparados, Jesus nos recolhe. Tá bom? Ó, beijo! Bom dia a todos. Fica essas palavrinhas para vocês hoje, nesta manhã, tá bom? Vamos refletir mais na palavra do Senhor. Vamos nos consertar mais também. Beijo! Pai do Senhor, meus amores. Um bom dia a todos, tá bom? Aí os que curtem os vídeos da nossa irmã Roseli Martins Oliveira, continua lá firme, tá bom? E ó, não é só pelas curtição dos vídeos não, é que estas palavras entram no coração de vocês e faça morada, tá bom? Beijo! Glorioso Deus, eterno Pai, que estás nos céus, Pai de poder e graça, que manhã maravilhosa, Senhor, que manhã grandiosa, Pai. Aí está, Senhor, os pedidos de oração, as fotografias, aí está as almas necessitadas da tua misericórdia. A nossa irmã Cida, Pai, que está aqui na tua presença, tu sabe o que ela precisa, o que ela necessita, tu sabe o que a nossa irmã Roseli precisa.
Deus abençoe, ouvinte. Mais uma oração nesta manhã de domingo. Nós já oramos, a irmã já falou aqui a palavra do Senhor, já expressou aqui. E Deus abençoe vocês todos que têm aqui acompanhado. Você que ainda não é inscrito, inscreva nesse canal. Amém? Deus abençoe a todos.